Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, podcast aqui do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Estou aqui hoje, diferente, né, Gustavo? Diferente. Estou aqui com o Gustavo de novo, co-host, meu sócio da área criminal. Alô, tudo pessoal. bem, Gustavo? Tudo bem. E hoje nós estamos aqui com todo mundo, Com todo mundo do CJP. com vulgo todo mundo do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro. E um a ambiente ideia, diferente um que ambiente também não diferente, dava até para pra gravar poder- todo mundo na sala de reunião do escritório. Viemos para o estúdio do Santo de Casa para poder gravar Para esse... poder gravar com todo mundo. Pessoal, primeiro o Thiago, que está com o microfone já posicionado para ele. Bem-vindos, obrigado por vocês terem aceito participar aqui desse... Que é um projeto do escritório, é um projeto que a gente já começou aí, já tem um tempo. Tem sido muito legal a experiência e obrigado por vocês aceitarem. Inclusive nesse formato agora, todo mundo, o Thiago já participou no episódio próprio, e todo mundo num formato aqui. A ideia, eu acho que... A gente estava falando aqui em off, acho que vai ser muito bacana a gente poder sugar um pouco da experiência de cada um de vocês na advocacia antes do escritório e, claro, também no escritório como perspectiva de crescimento na carreira, né? O que fez vocês se interessarem pelo escritório, Se é que eles participarem. acham que tem perspectiva também, que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Espero que tenha, é o desejo nosso, inclusive. Mas é um pouco pegar essa perspectiva, já que o podcast foi pensado como tema de passar conteúdo para quem está numa posição de planejamento de carreira, revisão de carreira, ver novas coisas, novas experiências que de repente nunca... A gente fez aqui já podcasts e episódios muito interessantes de coisas que para a gente foi muito enriquecedor também, participando. Então a ideia é a gente tentar conectar a realidade de todo mundo aqui com a realidade de quem está nos ouvindo e de repente ver se a gente contribui com alguma coisa, com alguma experiência, com alguma situação, com alguma ocasião, com todo mundo que vier assistir. Então, obrigado por vocês participarem aqui com a gente, terem aceito a gente participar. Aqui a logística é um pouco diferente hoje, né? Thiago, primeiro, nessa perspectiva aí de tema que a gente sugeriu, que a gente pensou com todo mundo, e acho que acho que seria bom numa primeira rodada todo mundo Se apresentar, manifestar, né? Então, eu vou apresentar logo todo mundo, até porque já estou falando aqui, já vou falando. Thiago, sócio nosso do Cunha Jordi Pinheiro, do CJP, já participou aqui de um episódio próprio, já contamos um pouco a formação do escritório, né? A história nossa, de como a gente se uniu assim, sem saber nada, meio que sem saber onde pisar, cada um com uma experiência diferente. E Maísa, advogada da área criminal, Sasha, que está advogada na área trabalhista, Felipe, Camila, Eduardo na área criminal também, Felipe e Camila na área civil. E assim, a gente tem uma divisão na área civil no escritório que é todo o resto. A gente tem um pouco mais heterogênea essa área civil. A gente vai explicar o criminal sempre é mais especial, né? Não tem jeito. Específico. Nunca perde seu posto. Aí também é uma regra. Sempre que for falar, por favor, pegue o microfone. Aqui aí tem uma logística diferente. Então, a gente precisa lembrar que além de estarmos sendo filmados, existem pessoas que ouvem só a gente. Então é importante falar no microfone para quem está ouvindo a gente nas plataformas de podcast conseguirem ouvir só de áudio, né? Só de áudio, conseguirem ouvir todos vocês. Thiago, tu que já está com o microfone, o que tu acha dessa... O que vai dar aí nessa experiência? Qual é a tua expectativa também desse conteúdo? Assim, é o nosso time de hoje. Eu espero que seja o time que fique, o time que a gente conquiste muita coisa junto, que a gente cresça junto, que a gente perpetue um longo tempo nesse time. Mas já passaram outras pessoas também pelo escritório, que infelizmente é uma coisa que a gente conversa entre nós, cresceram, assim, todo mundo que entra no escritório, a gente percebe um certo crescimento, seja para advocacia própria, seja para outros escritórios maiores, ou para outras experiências também. E acho que nessa nossa posição a gente tem, de certa forma, até cumprido um pouco esse objetivo, pelo menos essa parte do objetivo nosso, quando a gente formou o escritório, criou o escritório. O que tu acha que o pessoal tem bom para falar aí dessa experiência e dessas experiências também pretéritas? Bom, primeiro, olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui, feliz com o sucesso que o podcast tem alcançado aí. É um projeto novo, é uma experiência nova que também tem dado certo, a ponto até de já ter reconhecimento na rua ali. O Gustavo já está sendo abordado em filas. Mas o que uma venda de um leitão não faz, né?
Então, enfim, voltar aqui significa dizer que realmente está crescendo e fico lisonjeado de ter sido chamado de novo para falar um pouco mais sobre o nosso escritório, o nosso sonho, o nosso projeto que a gente tem construído juntos. E aquilo que tu comentaste mesmo, cara, o fato de várias pessoas terem passado, dá vontade de ter muita gente aqui, foi muita gente importante. Um pouco, né, de cada um. A gente acaba que ouve, né, a gente acaba que conversando com todo mundo, que a gente conseguiu fazer com essas pessoas que passaram uma relação muito boa, né, então a gente sempre soube o porquê que estavam saindo, o porquê que precisavam ir para uma outra etapa, uma outra fase, e isso pra gente, não que a gente quisesse, né, que a pessoa saísse, mas de certa forma a gente se sente orgulhoso de pensar assim, nossa, ajudamos, contribuímos, fizemos uma diferença de certa forma ali. Fizemos parte de um pedacinho da vida da A gente pessoa. tomou essa decisão, né? Num certo momento a gente tomou essa decisão quando decidiu formar o Fritório. Então é uma decisão de maturidade, muitas vezes, de quem saiu. E quem ficou também, que bom que quem está, assim, acho que a ideia do escritório que começou um pouco com isso também, né? Vamos formar, vamos desenvolver um ambiente onde a gente possa ter um ecossistema de crescimento, onde a gente possa ter o nosso crescimento junto com pessoas que entrem, que venham para contribuir também, tanto para a gente crescer quanto para eles. E isso refletiu um crescimento sensacional, pessoal, profissional. A gente aprende muito com todas as pessoas que passaram, e a gente está com essa formação aqui também, muito feliz, aproveitando até para enfim, dar um feedback aqui para eles, que são pessoas que a gente fica muito feliz de ter esse contato. Não que a gente precise gravar um podcast para dar o feedback, mas para fazer isso de público. Isso, mas é para mostrar para todo mundo também, porque a gente tem essa preocupação e esse sentimento ali de que realmente está contribuindo, mas aprende mais do que contribui para eles. Então, tô ansioso aqui para ouvir a história da galera também. E para começar, Maíssa, né? a decana, né? A decana. Doutora Maíssa. Doutora Maíssa, no microfone, por favor, se apresente. Assim, nunca foi um sonho advogar. Acho que Gustavo, Yuri e Thiago já conhecem essa história, vai fazer 10 anos. Maíssa Costa, hoje trabalho basicamente, maciçamente no criminal do escritório. Entrei no criminal do escritório, depois fui migrando um pouquinho. O escritório tu entraste em 2013. 2013. Julho de 2013, maciçamente no criminal. E aí depois sempre fui muito interessado em direito administrativo, Yuri também já trabalhava nessa área. E aí a gente flertando de temas, de casos. Bem da verdade é que o Yuri sempre gostou de pegar um pouquinho da minha equipe. A minha equipe sempre é a melhor. E aí tem uma improbidade aqui, um bloqueio de bens ali. É verdade. E aí começamos a conversar sobre isso e foi uma hora que pouco a pouco, também, né? foi crescendo no escritório. E aí eu não sei que ano foi, quando foi. E basicamente hoje trabalho no criminal, que é 90%, óbvio, que é a minha área de formação, que é onde, depois que eu me formei, fui fazer uma pós-graduação na Mackenzie fora. E hoje é o que eu trabalho, mas também tem a improbidade, que é uma área que eu amo, que também flerta muito com o direito criminal, porque em muitos casos a gente tem clientes denunciados tanto no criminal quanto na improbidade, então é meio que não tinha como escapar. E como eu me interessava, eu fui atrás tanto do criminal quanto do cível. E estamos aqui quase 10 anos depois. Ano que vem vão fazer 10 anos. Quase 10 anos depois, aprendendo, ensinando, errando. O escritório tem 12 anos, 11 anos. 2011. 11 anos. 11 anos. A gente costuma brincar que quando tudo era mato, estávamos lá. Quando tudo ainda era mato no old CJP. No old CJP. Uma outra sede. Assim, a Maíssa, ela viu boa parte desde o início, boa parte da trajetória do escritório, ela testemunhou. As pessoas que, acho que todo mundo que passou,
A Maísa já estava presente. Acho que todos os colaboradores do escritório que passaram desde o início até hoje, a Maísa esteve presente e conheceu todo mundo. Então, ela tem esse pertencimento também de conseguir avaliar desde o início até agora. Em relação à sua atuação, mas a gente começou a desenvolver o eleitoral, do eleitoral, assim, no eleitoral tem campanhas vitoriosas e campanhas não vitoriosas, e das campanhas vitoriosas vem, especialmente das eleições majoritárias, vem gestão, e a gente acaba por ter adquirido a confiança. A gente falou isso no episódio com o Gleidson, se eu não me engano, dessa advocacia eleitoral ter um pedaço, né, de atuação já na gestão. A gente acaba contribuindo também para a gestão pela confiança estabelecida e trabalho realizado durante a campanha. Então, basicamente é assim que surge a relação. E a gente teve essa relação com alguns candidatos que foram vitoriosos e acabaram dando para a gente a oportunidade de trabalhar na gestão, e essa gestão a gente acompanha demandas, no caso litígios, relacionados à improbidade administrativa. Então acabou que essa carteira ela veio desenvolvendo naturalmente a partir da atuação do eleitoral, e numa organização nossa interna naquele momento, a gente acabou firmando essa parceria. Sim. Que toca até hoje, naturalmente que toca até hoje. Então foi bem assim que nasceu em relação à atuação da advocacia. Mas a Maísa também, ela vê, além disso, ela também trata de questões administrativas do escritório. Então, sim, esse crescimento, essa relação, essa... Acho que foi tudo muito natural. Uma coisa... Exato. O criminal puxou o administrativo, eu não sei nem datar isso, acabei falando ainda agora isso, e aí o administrativo depois puxou o administrativo interno do escritório. É isso que eu ia falar, não é só o administrativo direito administrativo. O administrativo interno do escritório. De organização e da que também não ficou escritório. só nisso, porque vários anos depois, puxou o eleitoral, que também trabalhamos... Eu e Yuri no eleitoral juntos. Já foi um caminho inverso, porque eu fazia o eleitoral sozinho, e quando a gente atuou em 2020, como já tinha experiência do improbidade, já veio assim... tem uma improbidade. O que é causa, o que é consequência. A improbidade pode também puxar o eleitoral, então vamos junto, vamos. Então a gente foi. Se ferrou, né? Trabalho pra caramba naquele período. 2 anos atrás a gente não estaria aqui essa hora. É verdade. Mas assim, foi bem legal. E assim, a Maísa, ela viu tudo começar na prática. Assim, éramos nós 3. Vi mudança, vi carregando caixa. Carregou caixa com a gente na mudança. Com certeza. As confras todas. Confras todas, desde o início. Ela é a diretora patrimonial histórica. Eu ainda não mesa perdi. Dela na nova sede. Ela teve eu tenho alguns privilégios. Eu tenho alguns privilégios que... Posso escolher minha mesa, eu já mudei também, não sei se depois eu posso querer voltar. Olha a cara do Felipe. Escolho alguns anos o local da confra, talvez esse ano não. Mas passa por essas coisas. Vai chegar lá. São experiências engrandecidas. Como foi que tu escolheste, se é que tu escolheste a advocacia? Isso é uma coisa importante também pra gente. Advocacia e advocacia criminal. Antes do escritório estava em São Paulo, certo? O criminal me escolheu. E isso vai desde a faculdade. Isso é clichê, né? Mais um clichê. É clichê, mas... É clichê, mas é verdade. O criminal me escolheu e isso não mudou. Tanto que eu saí de Belém para fazer uma pós em São Paulo. Mas já em criminal. Já em direito criminal e processo criminal. E isso já não tinha uma dúvida acerca disso. A única coisa que mudou é que durante toda a minha faculdade eu estagiei em órgãos públicos. Então, meu grandíssimo sonho era ser procuradora da República. Eu estagiei no MIPF, inclusive, e ou ser procuradora da República ou promotora promotora estadual. De alto escalão. E aí surgiu uma oportunidade de advogar, tinha acabado de voltar de São Paulo. Vou topar, não tô fazendo nada, eu quero ver qual é. E aí existe uma coisa que se chama mosca. A mosquinha da advocacia. Define essa... Tu consegue definir o que é essa mosca? Consigo. Foi a primeira vez que eu tive... Espeça-se o alvará. Habeas corpus concedido. Dá vontade até de chorar. Lembra. Pode falar, é importante. Não foi nem porque diminar é uma coisa mais difícil, né, Gustavo? Diminar é uma coisa assim, mano, é extraordinário pra conceder, mas
habeas corpus concedido, cliente preso, ou uma revogação de preventivo, mas no meu caso foi um habeas corpus. E o cara... Sensação. Eu coloquei uma pessoa em liberdade. E, tipo, ela não tinha que estar presa. Ela tinha que estar liberta. Falei, eu acho que eu posso fazer muito mais diferença aqui do que lá. E o que eles estão fazendo lá, eu acho que eu já nem concordo muito. Lá que eu digo é posicionamento, com todo respeito, é claro. Mas eu já comecei a me desligar, me desconectar muito mais do Da pensamento e da carreira do que hoje o que eu faço. E essa mosca, como eu disse, continua me mordendo, porque semana passada eu tive uma cliente absolvida em improbidade. E isso continua sendo hoje, 10 anos depois, muito especial para mim, tão especial quanto há 10 anos atrás. Ou até mais. Porque cada vez vai se tornando mais difícil de conseguir uma coisa dessa. Uma liberdade, uma absolvição. Essa foi a mosquinha azul. Essa foi a mosquinha. E continuar conseguindo isso é o que me mantém aqui. Legal. E, assim, a parceria com o Gustavo, assim, a gente comenta no escritório e tal, que a parceria do Criminal, até por conta também desse tempo, dessa relação, da relação pessoal que vocês acabaram construindo também, já que tu não tinha experiência. Né? Sim, mas acho que, nenhuma. Pois é, na advocacia em si. Não, é advocacia. Na advocacia. Não. Advocacia. Eu cheguei, o Gustavo, assim, não tenho como dizer, ele foi a pessoa mais paciente do mundo. Qual é a experiência que eu tinha? De uma estagiária do MPF e de uma pessoa que tinha voltado de 2 anos de uma pós-graduação em São Paulo. Se tu me pedisse pra fazer uma petição de revogação de preventivo, eu não sabia fazer, eu nunca tinha feito isso. Eu só tava sempre do outro lado, pedindo prisões, fazendo denúncias, ou estudando, sendo uma acadêmica. Então eu não sabia. E ele teve toda a paciência do mundo e, ó, tá aqui, o caminho é esse, vamos lá. E assim nasceu uma parceria, porque eu acho que nasce assim. E assim, só é parceria porque é uma relação de 2 mãos. A experiência que ela teve no MPF também agrega muito eu estava olhando pelo outro lado. Então, em determinados momentos, a gente ia por um caminho e ela disse, que tal a gente for por esse caminho? Porque eu já vi isso acontecer no MPF, assim, assado. Então, a parceria acontecia por conta dessa sinergia. Ela tinha todo interesse de me ouvir para conseguir captar o máximo possível e eu também a ouvir pra gente aprender e fazer a troca. A troca é boa. Pra gente fazer o melhor pro cliente, que o objetivo ali e continua sendo o melhor pro cliente. Então, eu acho que essa sinergia é justamente essa. São 2 pessoas que sabem ouvir e tem sempre a agregar um ao outro. Então, acho que essa é a sinergia e que o Eduardo tá entrando agora pra agregar, pra somar, né? Já vamos falar com o Eduardo, aproveitar o tema do Criminal. Eduardo, como foi a tua experiência, assim? Você chegou recente no escritório, né? Acho que do time é o mais novo do escritório. A gente vai dar mas, decana assim, pro entrante, né? Mas também na mesma área, certo? Na mesma área do Criminal, ou seja, entrou num time que já funciona, num time que já tá alinhado, afinado, já se entende de detalhes. E assim, como foi, no caso, a tua experiência antes do escritório, o que te chamou a atenção? Não sei se, de repente, por trabalhar nesse time, por já conhecer, não sei se já conheceu o Gustavo ou a Maísa dessa atuação, mas a tua expectativa de fazer essa movimentação, essa mudança de experiência e ir no escritório agora. Bom, a minha experiência anterior... Boa noite, boa tarde também. Não pode dar... Não pode dar boa tarde. Olá. Olá. Eu me apresento? Pode se apresentar, Diga aí, Eduardo. Bom, olá. Meu nome é Eduardo Gouveia, eu componho a equipe de advogados criminais do escritório. A minha experiência, Yuri, foi na carreira acadêmica e na docência. Logo quando eu me formei, eu iniciei o mestrado aqui na Federal, fui orientado pela professora Ana Cláudia Bastos de Pinho. E também, além da docência e da carreira acadêmica, eu segui a carreira de serviço público. Então, atuei na PGE e atuei também... Uma experiência parecida com a da Maísa, né? Sim. Só que ele já não era estágio. Era
Já depois de atuando formado, mesmo depois de... profissionalmente. tá. Isso. Então, atuei no serviço público, tanto na PGE, que é uma área completamente diferente, né, da penal, e depois atuei no Fórum Criminal, como assessor de uma vara penal. Mas ainda que eu não Tava tivesse... do outro lado. Tava do outro lado Sim. também. Mas ainda que eu não tivesse atuando profissionalmente, é até ruim usar essa palavra, né? Mas assim, ainda que eu não tivesse atuando Profissionalmente. profissionalmente na área penal, eu nunca deixei de estudar o direito penal, o direito processual penal, sobretudo porque também é a área do direito que eu mais tenho interesse. Sempre tive mais interesse. É a primeira paixão dos estudantes de direito. Exato. Alguns, como eu, acordam rápido. A paixão ainda... a paixão ainda não acabou, né? Isso que importa. E daí sempre estudei direito penal e processo penal, ainda que eu, para além da academia, não tivesse contato com a matéria. E acabou que, enfim, fui progredindo na vida acadêmica, tudo na área penal, até chegar o momento que eu recebo o convite do Gustavo. Eu já conhecia a Maísa e Gustavo, tinha uma profunda admiração pelos dois, antes mesmo de entrar no escritório. Sou um membro mais recente, mas, enfim, algo que eu acho interessante é que, como eu falei, eu atuava numa vara penal. E foi lá que me deu vontade de ser advogado. Porque eu acho que o movimento natural é que as pessoas que estão nessa posição, elas pensem na carreira pública, né? Falam assim, eu já estou aqui, eu gosto tanto do que é feito. Não que eu não gostasse do que era feito lá. Eu, inclusive, acho que foi uma experiência muito especial para mim. Acho que, inclusive, é um diferencial para minha advocacia. Claro. Ter passado algum tempo lá, eu vejo o que dá para ser feito numa vara penal, o que não dá, o que eu posso pedir naquele momento, o que não dá, porque eu experimentei isso, né? Tá do outro lado, você sabe o que pedir, e se você estivesse do outro lado, você sabe colocar no local. Já viu alguns colegas fazendo uma coisa que não deveria ser feita e... não foi legal, colega. Tem uma coisa na advocacia que ela é diferente do outro lado, né? Da área pública, que é o êxito. A advocacia, ela vive do êxito. Certo? Assim, a gente pode... Muito embora seja uma atividade de meio, mas sim, claro, eu tô dizendo a boa reputação, a mosquinha que a Maísa falou, a boa reputação, claro, os honorários, a questão financeira, enfim, tudo gira em torno do êxito. Eu falei isso também no episódio da Lorena, sobre a advocacia criminal, mas especialmente na advocacia criminal, o êxito, ele tem uma repercussão maior na área criminal. Assim, a gente gosta ou não disso, a gente concorde ou não que deva ser assim, mas é uma realidade. As demandas da área criminal, algumas, né, claro, elas têm uma repercussão muito grande e acabam, talvez até fazendo com que isso estimule a área criminal seu primeiro amor, digamos assim, dos estudantes de direito. A gente até brincou nesse episódio, assim, tem filmes, tem séries, tem livros de grandes histórias, de cases, muitas delas ficção, né? Aquela questão do seriado sobre júri, que chega uma testemunha naquele último segundo que muda todo o resultado do julgamento, o cara tira uma cartada. Na vida real não é assim, né? E especialmente no direito brasileiro também não é tanto assim, a não ser júri. Mas isso acaba estimulando, de certa forma, na área do direito, a advocacia da área criminal, porque você vê esses casos dando certo, esses casos de repercussão, etc. Então, assim, a advocacia, ela vive de êxito, é diferente da atividade pública, que, apesar de ser uma atividade meio, mas ela vive do êxito, da repercussão, da boa reputação daquele advogado, daquela banca. Isso, de certa forma, para você que teve do lado de lá, que experimentou do lado de lá, eu acho até, quando você falou que a carreira, ela quem estava lá, quem trabalha numa vara criminal e tal, se espelhe mais numa área pública, numa outra carreira mais pública também, talvez é por isso, não está muito experimentando ali a relação do êxito, que foi um pouco do que a mosca que a Maísa falou, que a Maísa experimentou. Mas no teu caso, que não teve essa mosca, você estava do lado de lá, assim, como é que tu encaras essa questão já na advocacia, dessa realidade diferente, desse ambiente diferente, dessa construção diferente a fim de se obter aquele êxito que é necessário? Eu acho que essa é uma questão que talvez confira uma atração sem igual, assim, né? Eu acho que a própria Maísa falou do quão estimulante é conseguir a liberdade de alguém
né? Pessoas de carne e osso que, enfim, estão encarceradas e passam por situações bem complicadas. E eu acho que Bom, eu não posso generalizar, mas falando na condição de advogado criminalista, eu acho que dificilmente você consegue, em outras áreas do direito, ter a sensação Ih, lá vem. que você tem obtendo êxito na carreira criminal. Não, No o sentido- bem que você lida é diferente. A sensação de colocar alguém em liberdade é realmente algo indescritível. Conseguir Mas uma um pessoa. espécie um alvará bacana também, grande. Não, mas os peças se alvará... Existe no criminal também o espécie de alvará. Espécie alvará também no criminal. Mas tu ias falar alguma coisa, tipo assim, tu estavas lá na vara criminal e aí alguma coisa te fez sentir atração de volta pela advocacia. Tu ia falar alguma coisa quando o Yuri puxou a intervenção. Exato. Eu fui servidor de uma vara penal e, obviamente, que eu não era o juiz da vara penal, né? Então, eu era, de certa forma, alguém que trabalhava, obviamente, fazendo o melhor que eu podia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, intimamente, eu sempre percebia que eu pensava pela lógica da defesa. E isso é algo que era íntimo, assim. Era algo que eu, quando olhava um processo, a primeira coisa que passava pela cabeça era: se eu tivesse que fazer uma defesa nessa situação, como seria? O que eu alegaria? O que eu falaria, né? Então, eu acho que a repetição desse movimento interno e íntimo me fez perceber que talvez, ainda que eu gostasse demais de estar lá trabalhando como servidor público, me fez acreditar que o que eu deveria fazer mesmo era estar na advocacia. Então, por mais que eu adorasse as pessoas, adorasse o que eu fazia, e, enfim, ter conhecido pessoas, servidores, juízes maravilhosos nesse período, intimamente algo me fazia achar que eu deveria estar na advocacia. Um desafio novo de... eu acho assim, quem está na advocacia percebe, ou deveria perceber desde o início, aquela obsessão pelo êxito. Às vezes você não consegue, você não... Às vezes não tem jeito, assim, a nossa atividade é de meio, mas assim, aquela obsessão pelo êxito, eu acho assim, é o que deve mover qualquer Na advogado em advocacia, qualquer área. a gente fala obsessão pela liberdade, pelo êxito da causa, exato. Não, sim, Você não vai estar acusando, assim, às vezes você está acusando, tá, ok, porque mas pelo êxito. Porque eu te digo assim, a obsessão pela liberdade, porque às vezes o cliente pode até ser condenado, mas desde que ele não seja condenado a uma prisão, você já aliviou. Então ele foi condenado a uma pena justa, independente do crime que ele tenha cometido, mas que ele não seja preso por isso, isso também é uma vitória para a advocacia, porque Às vezes também você está com uma ciência de acusação. E eu tô me lembrando agora também que quando a gente começa a advogar, ou sobretudo nessa área criminal, a gente tem certo preconceito da sociedade, né? Tu tem coragem de defender um cara daquele jeito, tu tem coragem... Se uma pessoa chegar pra ti e disser, eu matei a pessoa, tu vai defender o cara? A gente, às vezes, demora um pouco pra virar essa chave, mas a gente, enquanto advogado criminalista, sobretudo, a gente está ali pela causa, pelo direito. Então, quando a gente pensa que o êxito não é simplesmente a liberdade, mas é um processo justo dentro de uma legalidade, aquilo ali é um êxito. A pessoa vai lá e vai ser condenada, vai ser presa por um período ali razoável dentro da legalidade. Isso também é um êxito, né? Querendo ou não, é uma forma de você se sentir, bom, legal, fiz o meu trabalho, fiz um trabalho bom e estou satisfeito, por mais que não seja o espécie assim, o alvará, mas também não é algo que vai ser impossível. Então, assim, é importante, né, essa questão do que o Gustavo estava levantando, e o Yuri falou também do êxito, mas sobretudo para quem está começando, é bom tentar entender o que é o êxito. Quando você cria uma expectativa pelo êxito errada, aí você talvez tenha uma frustração ou ache que aquilo ali, enfim, ou se desanima com a advocacia. Que ajustar suas expectativas dentro daquele processo que está te buscando, né? Então, assim, análise de processo, a experiência da vara criminal te deu bastante, porque você viu um volume de situações diferentes ali muito grande, né? Exatamente. E aproveitando o Thiago,
é engraçado, porque existe muito essa formação de uma imagem da advocacia criminal, e essa imagem muda muito quando a gente passa a atuar, né? Nem que seja para desfazer aquela imagem dos filmes americanos, e também para desfazer uma imagem que é negativa, né? Na família, né? Aquele churrasco de domingo. Nossa, você vai ser advogado criminalista. Exatamente. Vai Então, defender assim, bandido. eu acho que dificilmente um advogado criminalista em algum momento não teve algum tipo de resistência, ou da família, ou, enfim, de amigos, né? Mas eu acho bem interessante que, como quando você está dentro do jogo, por assim dizer, a percepção muda completamente. E, enfim, muda de uma forma que nós estamos aqui, né? Fazendo isso até hoje, enfim. Bacana, legal. E como é que tá a tua experiência? O que tá achando aí? Aqui gravando, aqui, falando ao vivo. Pois é. Como é que Foi tá até perigosa essa experiência e pergunta. expectativa? Foi até perigosa essa pergunta, né? Não tô gostando. lá. Gostando muito, ainda não. Gustavo não fala comigo, Gustavo não me dá atenção. E fica à vontade Bom, pra falar o que tu estiver sentindo. Fica à vontade, mas... Tu sabe, né? Filmando. Mas tá filmado. Mas brincadeiras à parte, como eu havia dito, eu sou o membro mais recente, mais novo do escritório, e tem sido maravilhoso, assim. A Camila já ficou com raiva de não, mas lá sou eu. Mas é entrada, Camila, mais não é novo de no idade, escritório, Camila. mais Mais novo no recente, escritório. mais recente. E tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho adorado... Saiu bem. Eu tenho adorado trabalhar com vocês, todos vocês. Agradeço a recepção que foi dada a mim, então acho que certamente essa parceria vai durar por muitos anos e espero contribuir cada vez mais com a área criminal, mas também não apenas com ela. A Maísa fez incursões, né, em outras áreas, então pode ser que no futuro próximo eu também as faça, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Depois de hoje que a gente viu os dotes dele de dança, de dançarina, a gente viu que ele tem o rebolado pra migrar pra qualquer área, entendeu? Essa vivência de escritório ela é interessante, assim, é um aprendizado todo dia. Eu tô falando que é porque aqui no escritório, né, no nosso, mas a vivência de escritório, a questão da obsessão pelo êxito, pela questão do lidar com o cliente, são skills novas que a gente vai desenvolvendo, que na carreira pública... Livro nenhum de direito ensina. Faculdade zero, né? Não é isso, a faculdade não prepara para o mercado, prepara no máximo para você tirar o AB ali e tal, mas a experiência do lado de lá, a experiência pública, nas estruturas, ou nas carreiras de fato jurídicas, ou nas estruturas de julgamento, tribunal, etc., Ministério Público, elas não te dão também. Então são os que você desenvolve. Assim, eu vou falar por mim, assim, eu também tive essa experiência lá atrás de estágio em órgão público e tal, mas esse brilho no olho da advocacia, da vida de escritório, da vida de um negócio, assim, de certa forma, tanto nós quanto vocês, como os advogados em geral, eles empreendem na sua carreira de todas as formas. Então, essa busca pelo êxito, seja numa causa sua, própria, do teu escritório, da tua carreira, que você faça sozinho, seja numa causa que você está trabalhando em conjunto, onde você troca ali experiências, discussões, conversas, isso é muito bacana também. É uma forma de você empreender na tua carreira e são desafios que você não vive do lado de lá, de certa forma, né? Não, certamente. São desafios novos, são aprendizados novos, todos os dias. E, enfim, tem sido maravilhoso estar nesse outro lado, porque é um outro lado que eu, como eu já havia dito, eu desejava estar, né? Então, eu acho até que o brilho, para além da advocacia, é um brilho interno, assim, de realmente acreditar que eu me encontrei profissionalmente, que eu quero advogar na área criminal pro resto da minha vida, enfim. E, obviamente, atrelado a isso, tem um desejo meu também pessoal de seguir na carreira acadêmica e na docência, porque foi algo que eu fiz antes de entrar no escritório e que eu acho que agregam muito. Então, se a gente está falando com pessoas que talvez ainda tenham algum tipo de dúvida, eu até queria falar algo que, enfim, eu acho que ainda existe muito e aqui eu falo que
vários advogados aqui do escritório e advogadas fazem pós-graduação, né? Tem mestrado, doutorado, enfim. E eu acho que muitas vezes as pessoas acreditam que a vida acadêmica ela é completamente dissociada da prática. Como se fossem dois mundos diferentes, estanques, assim, que não se comunicam. E tanto na minha experiência na carreira pública, por assim dizer, né, quando eu fui servidor público, quanto agora na advocacia, eu diria para essas pessoas que não, assim, a carreira acadêmica contribui demais, assim, contribui demais. Então, acho que eu acabei falando quase que somente dessa minha experiência no serviço público, mas essas outras experiências, fazendo mestrado, fazendo doutorado agora, também me auxiliaram muito. E que eu acho que é uma opção maravilhosa para quem quer, quem está se formando e que quer, enfim. Porque é muito comum que nesse início as pessoas tenham várias dúvidas, né? Eu sou um cara que tenho muitas dúvidas até hoje. Mas quando eu me formei, eu tinha mais dúvidas ainda. Então, mas eu tinha algo que eu pensava que eu queria fazer, eu só não achei que eu faria tão novo, que era fazer o mestrado. E daí foi o primeiro passo. E daí existe essa ideia de que, mas, ok, se não for para dar aula, não tem muita serventia. E eu acho que, justamente por conta desses aprendizados que eu tenho diariamente no escritório e dos aprendizados que eu tive na atuação em uma vara penal, esse tipo de conhecimento que eu adquiri na carreira acadêmica foram valiosíssimos, assim. É porque elas são, às vezes, a gente vê nessa área acadêmica, a gente já fez, o Thiago já tem um mestrado, o Gustavo está fazendo, eu já fiz, e algumas pessoas que fazem, que têm essa vida dupla, vamos colocar assim, tanto na profissional, no prático, na advocacia e também na acadêmica, tratam essas questões como distantes. Assim, você, aluno, discente, pesquisador e tal, fazer essa aproximação. Quando você consegue fazer essa aproximação, putz, é muito legal. Você consegue movimentar a máquina. A sensação de movimentar a máquina, de fazer movimentar a máquina é muito legal também. E que você aprimora, claro, com participação, né, em pró-graduação, capacitação, discussões, grupos de estudo, grupos de trabalho, coletivos de discussão, quaisquer que seja. A OAB tem. Se é uma coisa boa que funciona na OAB, são as comissões temáticas. São as comissões que você, além de fazer network, você participa de eventos, contribui e também se alimenta disso. Então, o que você falou é importante, eu também acho. Eu acho que contribui muito essa aproximação, quando você traz a discussão teórica para fazer movimentar a máquina. A máquina, que eu digo, do teu negócio, da tua carreira, da tua advocacia. Quando você... E também, assim, quando você não tem isso, você fica muito aqui nos vícios da prática, vícios retóricos, inclusive, da prática. Esse ponto que o Dudu falou é importante, que a docência, a pesquisa acadêmica, ela, além de ampliar o teu network, porque tu vai lidar com pessoas de diferentes áreas, porque principalmente no mestrado, você não, são poucas, pelo menos aqui no estado do Pará, tipo, eu vou fazer mestrado em direito, não, tu faz mestrado em direito, então tu vai estar conversando com pessoa que está pesquisando direito do trabalho, pesquisando processo civil, então isso aumenta o teu network, mas acima de tudo é que tu busca constantemente conhecimento para tu aplicar na prática. Não é um conhecimento, pelo menos essa é a minha visão, é óbvio que existe aquele conhecimento para tu estares pensando em algo, mas trazer esse conhecimento para a prática, que é isso que o Dudu estava falando. Então, é uma visão do burrinho com a tapadeira, que achar que a advocacia e a cadeira acadêmica estão dissociadas. Não, elas precisam, e assim, era o que a gente já falou até com a professora Ágata num bate-papo aqui, de que o importante é que uma pesquisa tenha uma aplicação prática. Então, se você está trabalhando, está exercendo o direito, então pega a tua pesquisa e traz para uma prática, para uma realidade. E especificamente na advocacia em si, cara, eu acho que essa experiência acadêmica, onde você tem ali um leque gigantesco de conhecimento. A minha bibliografia no mestrado deu mais de 20 páginas.
Ou seja, muita coisa que a gente tem que ler, a gente tem que pegar tudo aquilo ali e reduzir no sentido de comunicar com o nosso interlocutor para fazer ele entender o que a gente conseguiu entender pensando em várias coisas. Então, assim, é a mesma função que a gente tem quando a gente vai fazer uma petição inicial, por exemplo. Quando a gente pensa que um juiz vai ler aquilo ali e nunca não sabe o que está acontecendo, e se a gente tiver essa experiência acadêmica, quando a gente consegue pegar todas as informações que o cliente veio dentro do escritório para falar tudo, ele literalmente, às vezes até extravasar tudo que ele está sentindo naquela situação, e a gente consegue filtrar aquilo ali e colocar de uma maneira bem objetiva ali para um juiz entender, sem entrar na paixão do cliente, digamos assim, ou sem viver o problema dele. Então eu acho que essa contribuição, uma das contribuições a mais ainda que eu vejo que a academia dá pra gente é essa experiência ou esse aperfeiçoamento na nossa comunicação, seja ela numa sustentação, seja ela numa diligência com o juiz ou com o servidor, ou mesmo na nossa escrita. Ali, são as skills que o advogado tem que ter, cara. Assim, e a gente é obrigado a ter isso quando a gente pensa num mestrado, num doutorado, porque você tem um conhecimento enorme, a gente tem acesso a conteúdos gigantescos e a gente tem que filtrar aquilo ali. Você sabe muito, mas tem que colocar ali só o que de fato interessa para que um juiz entenda e que avalie aquilo ali no meio de também várias outras coisas que ele tem para avaliar, né? Enfim. Mas complementando esse ponto aí do Dudu, eu acho que faz sentido também por esse lado, entendeu? A advocacia criminal no escritório está bem representada, né? Ela tem um time já bem conhecido. Eu não queria dizer nada, mas é o melhor. A bolhazinha fala baixinho aqui para muita gente não me ouvir. É o único lugar onde o crime compensa. Só que a gente também tem outras áreas no escritório, não é? E a gente também conta com um time que, assim, no caso do criminal, que é o time que é mais longevo, é o time mais longevo do escritório, é a parceria que deu mais certo. Tô falando de só você olhar para trás e ver quanto tempo esse time está trabalhando junto. E aquilo que a gente tá falando nisso, nas outras áreas a gente vem construindo isso. E assim, a gente tem uma coisa no criminal de captação que a gente já falou em outros episódios, que na hora de captar o cliente a gente tem, por ter a área criminal, os parceiros, tem advogados que a gente acaba concorrendo, de certa forma, mesmo sendo uma concorrência sadia e tal. A gente tem boa relação com a maioria dos advogados que a gente já conviveu e tal. E assim, mas a área criminal é uma área que, pelo menos nessa nossa relação, né, de parceria, o criminal é o que mais traz, ou seja, o maior captador do escritório dos clientes criminais são os escritórios que não têm o criminal. Então a gente acaba alimentando muito esta relação que se estabelece uma concorrência em outras áreas, é natural e tal. E isso acaba fazendo com que as outras áreas a gente não tenha tanta essa longevidade, porque acaba tendo nessa concorrência outras experiências, outras realidades, a gente acaba, felizmente ou infelizmente, a gente tem que avaliar se isso é positivo ou não na história do escritório. As pessoas acabam saindo ou para criar uma estrutura própria, um desafio próprio, coisa que nós fizemos, ou buscar outras oportunidades em outros escritórios, às vezes maiores, etc. E áreas que interessem mais naquele momento da carreira de cada um de nós. Mas assim, a gente tem... a gente sempre fala, e eu já estou passando aqui para Camila, para a gente já... doutora Camila, que trabalha com a gente na área civil, basicamente. E repito aqui, o que a gente fala de civil é todo o resto que não é criminal, a gente acaba vendo um pouco de tudo, a gente fala isso sempre. A Camila e o Felipe, eles entraram basicamente juntos no escritório. Juntos, né? Na mesma seleção. Na mesma seleção, e a gente falou isso na avaliação, assim, na entrevista dos dois, né? No momento de interação dos dois. Assim, a gente não tem no escritório, não somos um escritório que tem muito volume. Mas a gente vê de tudo um pouco. A gente tem clientes que vão de áreas distintas e muitas vezes que exigem da gente uma multiespecialidade mesmo, assim, uma compreensão meio que holística, sei lá, completa. De resolvedor do problema, né? De resolvedor de problema do que necessariamente um especialista naquele assunto tal.
E eu lembro que a Camila falou na entrevista dela que ela falou assim, cara, eu tava numa outra experiência vivendo uma coisa que pra ela naquele momento tinha esgotado. Assim, não era, me corrija se eu estiver errado. Não, né? isso Mas, assim, mesmo. ela já fazia muito bem uma coisa que ela já fazia há muito tempo. Então, assim, ela foi mesmo, procurou uma alternativa, procurou mesmo fazer coisas diferentes, coisas novas. E é legal, assim, sabe? Muita gente pode estar se encontrando exatamente nessa mesma situação. A gente conhece escritórios em Belém, em outros estados e tal, onde as demandas do escritório são repetitivas. Você acaba tendo, muitas vezes até tem um bom plano de carreira, um bom plano de salários, etc, mas você tem uma demanda que, de certa forma, esgota, ou pelo menos o advogado se sente esgotado naquela é lucrativo para o escritório, são clientes grandes muitas vezes, mas acaba sendo uma atuação, Robotizado, uma quase. atuação meio robotizada. Se eu estiver errado, me corrija, mas era isso que você estava buscando naquele momento, certo, Camila? Atuar em coisas diferentes, em ver coisas, e assim, a gente não tem, de novo, essa realidade muito de massa, de muito volume, mas a gente tem algumas coisas que são muito estratégicas para o escritório. A gente trabalha com assuntos que são muito estratégicos. A Camila, por exemplo, trabalhou no eleitoral esse ano, também me auxiliou no eleitoral. A Camila e o Felipe trabalharam no eleitoral esse ano, assim, primeira vez de vocês, né? No Sim, eleitoral. primeira vez. Como Primeiro, foi essa sensação, assim, se é que é isso, né? De esgotamento, assim, pô, não de esgotamento, não aguento mais aqui. Não é isso. E aproveita a fazer pergunta para contar a tua história também, pra gente conhecer. olá, primeiramente, né? Olá. Eu sou Camila Macedo, trabalho, assim como o Felipe, na área civil do escritório, mais em contato com o Thiago, mas dependendo da área, dependendo do caso, Gustavo, do dia, Yuri, então vai dar oportunidade do caso, do interesse, e é assim que a gente vai construindo o nosso dia a dia. E como o Yuri estava falando, eu acho que é um bom ponto para começar a falar esse, não diria esgotamento, mas dentro de mim tinha aquele sentimento, nossa, eu queria algo mais, assim, queria ver outras coisas mais, queria explorar novos horizontes. Eu tenho pouco tempo de advocacia, pouco tempo de vida também. Ela é a mais nova, não é o Dudu. Vamos dizer que O é a Dudu mais o jovem Dudu entre nós. entrou mais novo no escritório, mas ela é a mais entre nós. novinha. É a mais jovem. Mas sempre tenho essa sede, assim, sempre tive essa sede de explorar novos horizontes. E a maioria das coisas que eu fiz na vida, tanto no direito quanto fora, que eu fiz muito mais coisa fora, tive isso de fazer algo com propósito, e não necessariamente por dinheiro, mas O que é o propósito? Assim, eu gostei desse. Isso foi legal. O que é o propósito? Mas, E calma. também conta um Depois a pouco gente pra gente vai essa tua experiência fora do direito, que é muito legal. Mas vai, fala, responde o posso Yuri primeiro. introduzir para falar de como eu cheguei no escritório, né? Já trabalho desde bem nova, assim, em outras áreas, desde, sei lá, 13, 14 anos. Já tive experiência em contabilidade, em produção de vídeo, TV, edição e muitas coisas muito diferentes, né? E estagiei em muitos órgãos públicos também durante a faculdade. E a advocacia nem era algo que eu pensava, comecei a pensar para o final da faculdade e parei. A minha irmã também é advogada, já é um pouco mais velha que eu, me ofereceu, olha, tem uma oportunidade no escritório que eu trabalho, mas é para organizar, tu já fazes isso, essa parte organizacional, ajeitar algo, um setor, ver fluxos. Gestão de processo. Gestão de tudo, já fiz gestão de várias coisas e olha, talvez tu possa usar essa tua experiência de gestão para organizar essa carteira nova que está surgindo no escritório que eu trabalho. Tá bom, vamos lá. E começou nesse outro escritório com a gestão de processos. Organizei a carteira e como eu já estava no final do curso, comecei a pegar uma petição ali, uma diligência acolá e comecei a construir, gostei. E daqui a pouco eu estava já com uma carteira de vários processos, ainda não como advogada, depois como advogada, e só que eu trabalhava com demanda de massa, né, aquilo que tu falaste,
de muitos processos, um volume muito grande, mas algo que de menos complexidade, que te instiga mais. E nisso surgiu uma amiga minha muito próxima, olha, tô mandando aqui meu currículo para uma vaga, tu não quer mandar o teu também? Aí eu, pode ser, né? Pode ser. Mandei, me ligaram, tá bom, tal dia eu fui, Doutora sem Maísa pretensão, doutora Maísa, Assumiu aí- a área administrativa dela. assumiu a área administrativa função dela, administrativa. fez a ligação e eu fui sem pretensão nenhuma. E aí? Obrigada. E fui lá, sem pretensão alguma, e o que eu gostei foi o que me fez querer ficar. E a entrevista, assim, me senti muito confortável com eles. O Thiago não estava presente, foi Tá entrevista. explicado, tá ouvindo? E aí, Tu viu só, né? Já disse de cara. mas Ela veio logo... Eu esclareci, vamos ser bem claros, as pessoas precisam entender o que a gente tá falando. Só se sentiu confortável porque o Thiago não tá. não foi isso. Mas até, eu acho que foi o Gustavo que falou, olha, tem um sócio aqui que vai te dar muito bem trabalhando com ele. Ele já tinha cantado essa pedra aí. E Foi na cara. E eu acho que Cara, foi foi- verdade. a relação foi muito boa, já começou ali, eu acho. Eu já me sentia confortável. Ela adora Excel, foi a descrição que o Gustavo fez. Falou assim, Thiago, tu vais adorar. Ela Gosto de adora planilha. Excel. Não, mas é porque assim, o perfil dos 12 é um perfil de muito organizado, a informação precisa estar alinhada, correta. Então, para mim, a referência de organização é quando a pessoa faz planilha. E o Thiago, no escritório, durante muito tempo, foi o cara da planilha. Então, quando a Camila chegou e disse, não, eu adoro fazer planilha, eu falei, caiu. Eu e a Maísa, eu acho que estávamos na entrevista, não sei se o Yuri tava. E aí, tipo assim, quando terminou a entrevista da Camila, a gente se olhou e disse assim, cara, não tem. Eu acho que a vaga nem era pro Thiago, ou era pro Thiago, não me lembro. Não era. Não era. Era pro Não, Yuri. Não, era pro Era pro Yuri. minerário. A vaga surgiu durante o processo. Foi, verdade, Foi quando a verdade, Adriele verdade. Não anunciou. era exatamente. Quando a gente, eu me lembro que quando a gente terminou a entrevista da Camila, a gente falou, cara, essa menina tem um perfil do Thiago, assim, muito boa. O Yuri gostou, é óbvio, da entrevista dela. E quando eu saí, eu não sei se foi da entrevista da Camila, a advogada que estava trabalhando com o Thiago falou, olha, então, vou precisar sair, que eu vou precisar ir pro interior, tal, não sei o que, babá. E, tipo, naquele dia, foi. exatamente, então já temos a vaga do Thiago, porque... Coitada, ela deve ter se sentido até se sentindo mal. A gente podia mandar um recado aqui se ela estiver vendo. Não, foi Ah, foi explicado. muito fácil aí, Foi porque a gente tinha explicado. alguém... Não, eu conversei com ela e ela Não, já a tinha intenção que ela foi dela, precisava... foi dela, tô brincando. Foi bom porque às vezes as pessoas... Isso era até uma coisa que eu ia aproveitar para perguntar para Camila, porque às vezes as pessoas estão querendo tomar uma decisão e às vezes elas ficam pensando como falar, como fazer. Sim. A Camila tomou uma decisão na vida dela de dizer basta, ó, eu tô tapa num na lugar onde eu não tô gostando. Não é que ela não estivesse gostando. Não ela- pelo lugar, mas Exatamente. pela função que eu esteja fazendo. Eu não tô me sentindo realizada. E ela teve a coragem, digamos assim, de mudar. Toda vez que a gente pensa em mudança, isso gera um constrangimento, isso gera um desconforto. E Com aí eu receio. queria entender, talvez, um pouco mais aí, Não, Camila, o que tu... essa decisão, Isso né? é legal, porque Fizeste pra tomar uma essa vivência que a Camila teve, e de repente é muita gente que tá ouvindo Isso, e vendo a gente. Tem... Exato, pode ajudar muita gente a tomar o norte e inclusive até tomar uma decisão. Olha, eu tava enrolando isso há muito tempo e vou fazer que nem a Camila fez. Eu acho que todo rompimento, ele tem um certo caos, um certo drama, assim. Te dá insegurança de sair da zona de conforto. Aqui tá tudo bem, tô ganhando bem, consegui construir muitas coisas. A gratidão em relação ao lugar também que você começou e Tenho tal. muita gratidão pelo conhecimento que eu tive, que foi praticamente toda a experiência de advocacia que eu tive foi lá. A confiança que me foi depositada diversas vezes é algo que me deixa assim, extremamente grata ao que eu aprendi. Mas tem momentos em que aquilo não era o que estava me fazendo feliz. Assim, já sabe quando tu tem aquele start de o que eu tinha para fazer aqui, eu consegui.
tá na hora de buscar novos horizontes. E eu tive isso quando eu parei e pensei, eu fui chamada aqui para arrumar só a carteira, só para fazer a organização, e eu já fiz, eu creio que eu cumpri o meu papel bem, o meu papel que me foi delegado bem, eu fiz mais, acho que é isso aqui. Cumpri. Acho que cumpri. E dá um medo, né? A gente não sabe o que vai encontrar do outro lado, a gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, se a gente vai quebrar a cara. Ainda mais porque o Thiago não tava na entrevista. Mas eu pensei pelo lado, bem, eu tenho muita estrada ainda, a hora de errar é agora. Boa. Que eu não tenho tantas preocupações assim, eu tô morando sozinha, se der alguma coisa errada, graças a Deus ainda tenho pai e mãe, posso correr, pai me socorre aqui, não tá dando, e decidi trilhar por aí, sou muito grata, eu acho que deu match assim com todo mundo desde o início, e sou muito feliz pela experiência de agora, aí eu acabei não contando, mas aí eu vou terminar com o que o Iro falou, sair da massa e vir para menos processos, mas algo mais específico, um caso ou outro, isso é uma coisa que brilha meus olhos. Pois é, se você gosta desse desafio diferente todo dia, que pode aparecer e tal, ou assim, tem gente que se sente confortável mesmo em fazer assim, não, eu sou bom nisso, eu vou ficar nisso. Tem gente que fala assim, cara, eu sou bom nisso, eu quero ser bom em outra coisa também, quero ser... É uma certa reflexão que todo mundo faz, né? Aquela questão, generalista, especialista. Né? A gente falou isso no episódio anterior também com o Lamarck, você tem que ser o resolvedor do problema, né? Então, quanto mais... Enfim, eu concordo contigo, eu acho que é uma experiência que eu também comum, mas no teu caso foi isso, assim, foi um... Ou tem sido, né? Tenho que buscar novas coisas, vamos experimentar mais e ver onde eu me encaixo, assim. Eu acabei entrando no Cível por acaso, porque a carteira que eu organizei era Cível, mais bancário, mas acabei fazendo a OAB no Cível, porque era o que eu trabalhava ali. Tu fizeste no Cível? Porque muita gente foge da OAB do Cível por conta do volume de peças, por conta do volume de matérias, aí o pessoal, quem gosta do cível vai para um administrativo ali, que o volume de... Mas tu fizeste cível mesmo. Fiz cível porque, não sei, por incrível que pareça, eu me sentia mais confortável do cível, e assim, é uma opinião minha, assim, se alguém não concordar, tudo bem, mas eu penso que, eu quero advogar no cível. Por que eu vou fazer constitucional, assim? Por que eu vou fazer trabalhista? Se o estudo da OAB é algo que vai me ajudar no meu dia a dia. Então, muita gente, faz penal, faz empresarial, que é menor. Mas mas não é isso que eu quero trabalhar. Deixa eu ir conhecer um pouco aqui. E foi por esse lado que eu pensei. Então, isso do dia a dia, de instigar, cada caso é um caso. Hoje eu estou vendo uma execução fiscal, amanhã eu vou estar vendo... algo contratual, no outro dia é família, então, apesar de ser generalista, mas é algo que nesse momento me satisfaz por cada dia um dia, cada dia eu procuro algo novo, conheço algo novo, e todo mundo, Thiago, Gustavo, que é quem mais atuou, sempre, olha, senta aqui, é por esse lado, sempre me ensinam, olha, não faz dessa forma. Então, me sinto muito confortável de escrever e muito grata pelas correções. Olha, pense por esse lado, então estou satisfeita. Estou satisfeita. Antes de vocês perguntarem, deixa eu dizer. No atual momento. Quando eu não estiver, se eu não estiver algum dia, falarei para buscar novos horizontes também, como eu fiz na eleitoral. Né? Mas tu pode falar antes de buscar novos horizontes, pra gente também se ajustar. Não, é isso que eu falei agora. Esse é o objetivo. Se um dia quiser buscar novos horizontes, falarei como foi na eleitoral. Vamos ver como é que é isso daí, né? Legal. Não, é bacana assim. Você vê, falou da experiência do Eduardo, falou da experiência da Maísa, que começou a advogar no escritório, basicamente. A experiência do Eduardo, que já teve uma experiência do outro lado e veio para o escritório somar na área criminal. A experiência da Camila, que teve uma experiência nocível, mas demandas mais repetitivas, uma coisa que para ela já estava esgotada em relação... Não a relação, mas em relação ao que fazia naquele momento, que era a expertise do escritório onde você estava, então você não tem o que questionar, né? É uma questão de negócio.
E assim, a experiência do Felipe, já passando a bola, ela era diferente. Era assim, o Felipe começou, já tinha um escritório próprio. Teve essa experiência de ter um escritório próprio, de montar uma sociedade, e assim, buscou, assim, não deu certo por alguma razão, e buscou uma nova A experiência. história do Felipe também é legal por conta dele também fugir um pouco do direito e talvez algumas habilidades que ele teve nessa área que ele trabalhou, ele também tá trazendo pro direito. A história do Felipe também é bem legal para as Assim, pessoas ouvirem. Um parênteses aqui antes de dar a palavra pro Felipe se apresentar e tal e contar um pouco. É exatamente esse era o objetivo. A gente vê experiências aqui diferentes que neste momento a gente tá junto. Espero que continue, né? Tá junto e tal, mas assim, são experiências de vida diferentes, experiências de carreira diferentes e que, assim, você tem que estar apto a mudar. A gente mudou lá atrás um pouquinho, quando a gente deu esse tapa na mesa lá atrás também, em algum momento. Cada um de vocês deu um tapa na mesa e tomou uma decisão drástica, uma decisão de carreira, assim, uma decisão importante. E estamos aqui juntos hoje. Espero que a gente continue. Então, acho que esse é o grande sentido desse episódio, né? Vai lá, Felipe. Em primeiro lugar, olá. Meu nome é Felipe Pimentel e, bem, também faço parte do grupo do CJP e, pra mim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Em primeiro lugar, que esse é o primeiro podcast da minha vida que eu tô participando, então só isso já valeu por isso. Já valeu por isso, gente. Muito obrigado. Já tem ali algo para acrescentar ao escritório, ao Exatamente. Felipe. Inclusive, eu vou colocar no meu latte. Já participei de um podcast, então, poxa, é incrível. Mas, falando sobre como eu cheguei no CJP e como o Gustavo falou, a minha experiência é engraçada, porque, e como a Maísa também falou, eu acho que a minha primeira ideia não era ser advogado. Eu saí da faculdade e eu acho que, como algumas pessoas devem ter, eu não posso falar que a maioria, eu não posso falar como todos, mas o direito em si, ele abre muitas portas, mas você enfrenta um problema muito grande, que são muitas portas. Então, ao mesmo tempo que é uma bênção... O famoso leque, né? O direito tem um leque de opções. Ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser uma maldição também, porque para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, assim, eu entrei em pânico quando me formei, e aí entra a experiência que foi, inclusive, discutida na minha entrevista para o CJP, quando o Gustavo me perguntou, tá, mas e essa experiência que você teve na hotelaria? A clássica pergunta do Gustavo, como é? Essa não foi essa. Essa daí foi vendo o currículo que eu fiquei curioso, tipo assim, tá. que ele trabalhou durante acho que 2 anos quase, né, num hotel. 1 ano. 1 ano. A outra pergunta clássica do Gustavo foi a pergunta que já abriu meu coração pro CJP, mas isso a gente já vai contar. Calma, a gente depois fica dos mais nossos comerciais. Mas sobre a questão da hotelaria, foi realmente um certo pânico que eu tive quando eu me formei e eu disse, bem, eu sou bacharel em Direito, mas eu não sou advogado. O que eu posso fazer agora que eu me formei? Porque assim, eu não poderia ser mais estagiário, já não estava mais não tinha mais a oportunidade de ser estagiário, então eu tinha que me decidir entre eu vou ser advogado, eu vou começar a estudar para concurso público, eu vou fazer o que da minha vida? Então, eu acho que nessa época de conflito, eu comecei a trabalhar na hotelaria, e que foi quando eu passei um ano, basicamente, trabalhando em hotel por questões financeiras também. Eu precisava que fosse para estudar para a OAB, eu precisava do dinheiro, né, para fazer cursinhos e tudo, e pagar a prova da OAB, que a gente sabe que hoje em dia já é um valor bem, bem alto. Mas eu tive que passar esse tempo, assim, uma espécie de sabático para decidir o que eu ia fazer. E aí, após eu passar na OAB, saí do hotel um pouquinho antes de passar na OAB, inclusive, eu disse, bem, sou advogado. Perfeito. O que eu vou fazer agora? E agora? Muita gente que eu conheço fala assim, nossa, mas
ser advogado hoje, tem muitos advogados por aí, você vai entrar no escritório, você vai ganhar muito pouco, o que você vai ganhar sendo advogado de um escritório não paga a sua faculdade. E eu disse, não, realmente é isso. Então, vou abrir meu próprio escritório. Pronto. E aí o Felipe, sem um centavo no bolso, tão pouca experiência, decidiu abrir seu próprio escritório, juntou com alguns amigos de faculdade e assim... Clássico também, né? Uma história clássica também. Cada um, Exato. um computador, uma impressora e uma mesa. Foi, de certa forma, foi como a gente começou também, né? Eu acredito que, na verdade, isso seja um clássico, porque hoje em dia a gente vê um mercado cheio de advogados, muita gente se formando junto com a gente, às vezes passando na OAB primeiro do que a gente, e você pensa, não, já que eu não quero me vender, entre aspas, o certo seria eu começar a advogar e fazer minha carteira de clientes e, nossa, vamos... Vai dar. 100% de esforço que não Só tem ir. como falhar, é só ir. E vai dar tudo certo. E na verdade a gente aprende que na faculdade ela nunca te preparou para ser um advogado. A faculdade, e aí eu falo pela minha experiência, claro, não posso falar pela de todos, mas a faculdade é um grande local onde você aprende aonde buscar. Você aprende os caminhos do que é o direito civil, do que é o direito penal, empresarial e administrativo, mas na verdade você não aprende necessariamente o que é advocacia, tão pouco como administrar um escritório, porque quando você é advogado e você tem seu próprio escritório e você está começando, não é simplesmente saber a melhor tese jurídica que vai ganhar o processo. Talvez mais importante que isso seja como você vai passar os próximos 6 meses em que o dinheiro do cliente não caiu e você precisa manter a estrutura de um escritório e pagar suas contas, porque as contas vêm todos os meses, mas os honorários não. Os honorários eles vêm, quiçá, em 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu e os meus colegas, e os meus amigos que formamos o escritório, a gente, infelizmente, não tinha essa visão e eu confesso que também tive vários erros e super natural nessa época, muito novo. Aprendizados. Não vamos colocar de vários erros aprendizados. Que se transformaram em aprendizados, com toda certeza. E aí, muito novos, então a gente, poxa, acho que como a doutora Maísa falou, alvará expedido, vamos repartir o alvará e, né, vamos ao dinheiro, temos que pagar a conta, temos que pagar o investimento, e a gente não pensava muito naquela coisa, mas e a nossa estrutura? Ela precisa se manter também. Então, em algum tempo, infelizmente, o nosso escritório acabou se desfazendo. A gente sabe que quando existe o dinheiro envolvido e às vezes a falta dele também, as coisas ficam bem difíceis e isso atrapalha nas relações interpessoais. E encerramos esse escritório e eu vou abrir realmente um espaço para reflexão na minha vida. Eu pensei, bem, não deu certo. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E, assim, em todo esse momento de reflexão que eu tive, eu disse assim, realmente, a gente teve algumas causas e teve muito prazo, e às vezes a gente, acabava ficando um pouco folgado e com aquela sensação de, não, eu sou o dono do meu próprio negócio, eu faço meus horários e é assim que tem que ser e é assim que vai funcionar. E assim, eu acho que essa visão talvez tenha atrapalhado também. Então, nessas reflexões eu disse assim, eu preciso de uma experiência também trabalhando como advogado para uns escritórios maiores. Escritórios que tenham demandas maiores e que tenham mais prazos, que tenham prazos mais curtos, não pelo prazo do judiciário ser mais curto, mas pela quantidade de serviço. E eu disse, bem, eu vou dar a cara a tapa e vou trabalhar para um escritório antes de ser o meu próprio chefe, porque eu acho que essa experiência seria engrandecedora até para aprender sobre como administrar o negócio. E, gente, eu não quero puxar saco de vocês, mas foi realizador desde o momento da minha entrevista com vocês, porque chegando na pergunta do Gustavo, o Gustavo chegou para mim Famosa pergunta do e perguntou assim, quem é o Felipe? Para além do direito. Para além do direito. Quem é o Felipe? Acabou a surpresa. E o Felipe que tinha feito
todo aquele ensaio, toda aquela preparação em casa, no espelho, e conversando e falando sobre a origem dele no direito e como foi a faculdade dele e os planos, ele olhou para a cara do Gustavo e disse assim: meu Deus, quem é o Felipe além do direito? Boa. E assim, a gente sabe que alguns colegas de trabalho se disseram que eram estranhos, mas nem essa resposta eu consegui dar, entendeu? Então eu entrei em choque, mas quando eu saí da entrevista, eu confesso que eu senti uma energia muito positiva. Tudo bem, a pergunta do Gustavo é uma pergunta que padrão, assim, das entrevistas. Pô, agora vocês estão revelando meu segredo. Agora todo mundo vai preparado. As próximas seleções, quem assistir esse vídeo vai preparado. Corta essa parte, Gabriel. Corta essa parte, Gabriel. Sacanagem. Não. Pessoal, vocês não vão pegar minha vaga, tá? Eu tô avisando desde já, então não adianta se preparar tanto assim, tá? Mas enfim, e aí quando o Gustavo me fez essa pergunta, eu realmente senti uma energia muito boa. Porque as outras experiências, eu acho que uma parte desse choque de se sentir, entre aspas, vendido para um outro escritório é que você não tem liberdade de, inclusive, produzir suas próprias teses, de escrever da forma que você acha mais interessante e discutir com as principais pessoas do escritório, que são os advogados que você responde, com os sócios. Então, isso faz com que você sinta uma importância no trabalho que você está realizando. E muito do que eu não sentia antes era que meu trabalho tinha uma importância que faria alguma diferença no escritório que eu estava trabalhando. Então, o escritório em si me ganhou nessa pergunta do Gustavo, que eu não sei se ele sabia a profundidade que essa pergunta poderia ter para algumas pessoas. Para outras, já as pessoas poderiam pensar, foi só mais uma pergunta da entrevista, mas eu gostaria de dizer que foi decisivo para mim, porque muito do que a gente conversou na entrevista, primeiro, eu me senti super à vontade sendo entrevistado por vocês, e muito do que a gente conversou na entrevista não foi querendo saber, assim, quais são suas qualificações, quais são suas qualidades, o que você pode fazer. Não, foi muito realmente quem é o Felipe e o que o Felipe pretende aplicando para a vaga aqui no escritório. E assim, eu fui realmente de coração aberto, eu não fui realmente com a intenção de talvez... nossa, vai ser o trabalho da minha vida e é aqui que eu vou me formar, porque a entrevista não é o suficiente para isso e eu estaria sendo um hipócrita se eu dissesse isso. A gente conhece o nosso ambiente de trabalho só definitivamente trabalhando lá. E, gente, nos primeiros meses, assim, eu entrei em pânico. Eu disse, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu vou decepcionar todo mundo aqui e vai ser um caos e logo eu vou estar fora daqui e tudo bem, eu vou tentar a próxima vez. E, bem, já tem 8 meses que eu tô no escritório, então, poxa, já tô então, eu queria, sobre isso eu queria até te falar uma coisa. Opa! Então, passa lá no RH, Felipe. Mas, sendo bem sincero, eu tô muito feliz com o resultado. Eu não falei isso antes, mas eu respondo diretamente pro Yuri. Poucas oportunidades que eu trabalhei com o Gustavo e com o Thiago. Quem faz mais esse trabalho é a Camila. Mas conversando, inclusive, pessoalmente com o Yuri, eu acho que o Yuri vai concordar e não vai dizer o contrário aqui no podcast, né, Yuri? Que, assim como a Camila teve essa sinergia com o estilo de trabalho do Thiago, eu sinto que eu tenho essa sinergia com o estilo de trabalho do Yuri. Eu acho que a gente trabalha muito parecido. Inclusive, acho que o jeito... é um pouco parecido, né? De tratar as coisas, de lidar com as coisas. Então, eu acho que... poxa, acho que essa entrevista que foi contratada eu e a Camila deu muito certo. Deu certo. Claro. Graças à doutora Maísa. Para fazer processo seletivo, então. Mas precisar fazer processo seletivo, tá com vocês. Deixa com a Maísa. Graças à doutora Maísa, estamos aqui e bacana. Feliz de estar. É bacana, assim. Acho que a coisa mais importante é aquela questão do rompimento. Eu tive na faculdade isso. Meu pai falava assim, tu vai trabalhar no escritório, vai estudar, tem faculdade para estudar, não vai trabalhar. E essa ausência eu sinto. A ausência de ter tido uma experiência, ainda em faculdade, de estágio, no escritório, muito... Cara, assim, às vezes eu conto, já contei isso em off,
para alguns de vocês, não sei se para todos, mas assim, quando eu tive uma experiência num escritório já formado, quando eu fui para São Paulo fazer o mestrado, e lá eu tive uma experiência num escritório mega grande, cara, no meu primeiro dia eu senti isso, eu falei, cara, eu não vou durar nada, não vou dar conta, assim. E assim, os erros básicos que eu cometia na advocacia, no dia a dia da advocacia, de lidar com o processo e lidar com o cliente. Assim, eu sabia que eu dava conta no conteúdo, na tese, no estudo e tal. Só que a advocacia, ela não é só isso. Ela é isso e muito mais. Assim, as skills que você tem que desenvolver. E os escritórios estão muito abertos enfim, a dividir isso, a ensinar isso, a contribuir com isso na carreira de advogado no estágio. Então, assim, de fato, isso foi uma coisa que me passou. E que eu senti falta quando eu comecei a advogar, assim, da experiência em escritório, da vivência de escritório, ainda que seja. E assim, era um escritório que trabalhei, assim, a Yuri, lá em São Paulo, é de 10 às 7, já contei essa história, né? É de 10 às 7, 10 da manhã às 7 da noite, o horário. Ah, beleza, fui lá e tal. Primeiro dia sentei, levei meu computador, meu notebook, deu 7 horas, eu baixei assim, na minha mesa, na minha estação de trabalho, eu baixei assim, puf, e me fez assim pra levantar. Quando eu vi os estagiários, os advogados lá, gente ligando o cu, eu falei, sim, não deu 7 horas. Não deu 7 horas. Cadê? Mano, no primeiro dia saí 10h30 de lá já, e o cara falou, Yuri, pode ir já e tal. E gente lá trabalhando, eu fiquei até constrangido, eu fui o primeiro a sair. Eu falei assim, cara, meu pai tava certo, eu pensei naquele primeiro momento. Meu pai tava certo, isso aqui é só exploração. Cara, mas com o tempo, com o ambiente que se constrói, com as coisas que você vai construindo ali dentro, com o aprendizado do dia a dia, eu saí de lá depois, até por conta do mestrado e tal, falei, é isso que eu quero fazer. Foi ali que eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Então, assim, é bacana essa experiência, assim, a gente romper com essa pré-compreensão do escritório e tal. E assim, existem, eu não estou dizendo que aqui, ali, ou a escritório A, B ou C, mas existem estratégias. Acho que essa é uma lição que a nossa experiência aqui compartilhada até agora pode dar para quem está procurando, assim, que quer ser advogado ou quer entender como é a advocacia, cara, procura um escritório. Agora, não é qualquer um escritório, procura um escritório dependendo do teu objetivo. Se você já tem uma área decidida para atuar, quem são aquelas pessoas daquela área? O escritório grande, você vai ter acesso à pessoa que vai te contribuir? O que você quer? Só a experiência? O que você quer ter experiência com cliente grande, com demandas grandes, ainda que você não tenha uma vivência com um advogado sócio? Ou não? Você quer aprender na advocacia mesmo, a construção da advocacia desde o início, para você ter uma relação com um sócio que pode te orientar, que pode trocar contigo, que pode te pegar na mão e fazer? Então, assim, existem inúmeras estratégias para você começar no escritório, dependendo do teu objetivo. Se você não tiver objetivo, cara, tenta pelo menos dar cumprir um checklist ali das coisas que você quer naquele momento. E vai vivenciar até para você confirmar ou não aquela experiência. Então, o relato do Felipe deu um pouco isso, assim, é padrão isso. As pessoas vão, abrem, é natural você ter um primeiro momento de uma experiência que, sei lá, não deu certo, uma experiência que deu certo até a página 2, 3. Isso faz parte, mano. Olhar pra frente e seguir. E dar essa volta, né? Dar essa volta assim, uma coisa que eu não queria num primeiro momento. Olha, não vou trabalhar pros outros, eu não vou entrar no escritório. E o quanto isso a gente pode trocar, o quanto essa relação pode se construir, o quanto também, claro, a filosofia do escritório pode contribuir pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento, inclusive financeiro, claro, mas assim, acho que a grande pegada legal assim é de você saber, ou pelo menos tentar imaginar qual é o caminho que você quer seguir para tua carreira, para você entrar no escritório que possa contribuir das variadas formas. É aquilo que a Camila falou ainda agora, o propósito, né? Acho que é muito isso. Na verdade, eu nunca tive experiências que tiveram sido engrandecedoras enquanto estagiário. A gente estava até conversando mais cedo que, assim, verdade, né? Quando alguns dos colegas aqui, eles comentaram que realmente alguns dos chefes deles chegavam e corrigiam a petição e apontavam onde estava errado e mudavam a forma de escrever. E assim, você também não aprende a redigir uma petição na faculdade. Isso é um fato. Você aprende
teoria jurídica. E teoria jurídica é muito diferente do que a prática jurídica, inclusive em redigir petições, que são estilos diferentes, buscas da jurisprudência correta. Isso é muito importante, porque às vezes uma jurisprudência que você interprete mal pode mudar todo o resultado. Todo o teu pedido. Todo o pedido, enfim. Então, infelizmente, eu poderia dizer, não foram experiências engrandecedoras e talvez por erros meus, e talvez por erros dos locais em que eu trabalhei, enfim, isso não cabe julgar porque é um momento que já passou, mas acho que um dos maiores choques, assim, para mim, foi chegar no escritório e poder conversar contigo o contexto e a minha própria escrita dentro de uma petição. E tu chegares para mim e dizer, não, vamos protocolar. Eu mudei algumas coisas aqui e ali que eu não achei pertinente e vamos protocolar. E aí eu fiquei assim, ele leu a minha petição? Será mesmo? Vai chegar o dia que eu vou dizer, realmente... eu não preciso mais da petição. Eu fiquei chocado com isso, porque eu pensava, meu Deus, eu não tive essa, digamos, validação nos meus estágios, que eu acho que precisava passar por isso, nem Exato. que eu tivesse que... Houve uma bronca, realmente. Não, olha, essa petição tá péssima, escreve ela do zero, porque tá podre e a gente... Eu não posso protocolar isso, é surreal protocolar isso. Então, assim, quando tu chegaste, isso, a gente pôde... Eu ouvi isso na minha experiência na São Paulo. Exato, mas eu acho que eu, sendo bem sincero contigo, eu até preferia que isso tivesse acontecido comigo, Não, é bom, porque seria uma forma de validação negativa, Sim. digamos assim, por assim dizer. E nem isso eu tive, era simplesmente trabalho mecânico, como eu estava falando com os colegas, que às vezes você passa dias e dias numerando páginas de um processo. E, assim, isso não tem nada de engrandecedor, e isso... Nem tem mais essa função hoje. Assim, hoje o PJE já tá... Assim, obrigado PJE, obrigado exato. desenvolvedores do PJE, vocês ajudaram muitos estagiários a partir de agora. Mas não houve nada disso na minha época, então assim, infelizmente eu não tive essa validação ou validação negativa, que alguém dissesse que meu trabalho estava péssimo, porque isso em si faria eu buscar novas soluções, mas depois de advogado e, poxa, é ótimo que isso tenha acontecido, mesmo que tardiamente, no escritório. Tô tendo uma validação, assim, até mais do que eu esperava, então tá sendo bem, bem gratificante para mim. Acho que A Camila queria falar alguma coisa. Eu queria complementar o que o Yuri falou, mas já aproveitando, eu acho que a insegurança é natural, principalmente quem está iniciando em um projeto, em uma profissão. É natural ter insegurança, mas tente, faça, porque Aceite a hora é também agora, o feedback, aceite. seja qual for. Isso Se alguém não te corrigir, se corrija. Se ninguém te corrigir, se alguém te corrigir, seja grato. Se ninguém te corrigir, se corrija. Então, eu acho que o tentar é essencial. E eu lembrei agora da faculdade, eu tinha muito na cabeça, não, eu preciso estudar, eu preciso pegar aqui o manual e fazer resumo e saber tudo. Esquematizado, eu preciso saber, tá na ponta da língua, estudar muito, estudar várias horas. E eu acho que a prática não tem igual, não tem algo como a prática, como o fazer, mesmo sem saber fazer. E era uma coisa que meu pai me falava, dos meus pais sempre falou, não, já começa. Ah, mas eu tô aqui numa produtora de TV. Mas o que tá fazendo aí? Teu curso não é direito? Não, sai daí, vai trabalhar na tua área, te especializa na tua área. E eu acho que muita gente, eu ouvi isso muito na faculdade, de, mas eu fui lá e querem experiência, eu não tenho experiência. Se não tens experiência, vai para um estágio voluntário, aprende alguma coisa, cria um currículo, busca as tuas oportunidades. Eu acho que, se eu posso dar um conselho desse pouco tempo de advocacia que eu tenho, trabalhe.
trabalhe, mesmo sem experiência, vá atrás, assim. A Camila é a nossa velhinha, né? Ela é a mais nova, mas ela fala com uma experiência e com uma propriedade, assim de faz muito uma sentido. pessoa muito. Isso é Ela já pode assumir o jogar o visual dos protagonismo. outros, velho. Eu acho que é legal isso nela, porque é assumir o protagonismo, né? Exato. Ao invés de você ser vítima, de ficar dizendo, Terceirizado. eu não tenho experiência porque ninguém nunca me cobrou, eu não escrevi direito porque nunca ninguém me corrigiu. Cara, vai lá e faz tu, entendeu? Vai lá, arregaça a manga e faz. Agora tomar uma bronca também é bom pra caramba, assim, pra quem sabe ouvir. Não, pra quem sabe ouvir. Independente se a sabe pessoa ouvir, soube dar ou não a bronca, a diferença é o que você faz com aquela bronca, entendeu? Ou você fica dodói, e aí, poxa, o cara falou brabo comigo, eu não gostei da forma que ele falou, ou então vai e filtra o que ele falou, olha, legal, isso aqui é bacana, eu vou melhorar nesse sentido. E lógico que isso vai definir o rumo do que a pessoa vai tomar. Em cima dessa fala de vocês, uma coisa importante uma coisa é uma bronca engrandecedora. Outra coisa é você destratar pessoas. Não, Coisas claro, completamente Não, diferentes. sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, eu tô falando aqui de protagonismo, que foi Sim, uma sim, palavra sim. que a Camila trouxe. Quando você assume que você é o protagonista da sua vida, das suas escolhas, das suas ideias, o que vier de fora, você tem que entender, cara, coitado daquela pessoa, não sabe falar. É meu chefe, paciência, vai ser por um tempo. Esse cara não combina comigo, eu vou passar aqui, mas vou filtrar o que eu tenho que filtrar, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela tem... Isso eu achei muito importante, apesar de talvez não seja bem assim o tema do que a gente está falando, mas é algo faz que... parte pra você. faz quando tudo. você fala em carreira, quando você fala em querer chegar... Você pode de um passar por ponto isso ao a qualquer outro, momento, né? E você não tem como pensar que você não vai ter intercorrências ao longo desse caminho. Vai ter. Entendeu? E o pensamento assim, o pensamento no sentido de, cara, vai depender de mim. Eu quero chegar ali, eu vou chegar. Eu posso errar, eu posso não saber chegar, eu posso dar a volta por ali, mas eu vou chegar. Às vezes, como o Felipe disse, né? Quem não sabe pra onde quer ir, vai pra qualquer lugar. Nesse caminho você pode traçar um novo objetivo também, né? é a o experiência. O que tu vais aprendendo ali vai te guiando. Eu cheguei até onde meu objetivo, ok. Normalmente esse objetivo que a gente alcança, a gente já está um ponto maior. Dali a gente consegue enxergar outras coisas e define um novo objetivo, enfim. Mas é essa questão de propósito. Talvez muita gente não avalie isso como algo importante. Mira alguém pensando, eu quero ser procurador da República porque aquele cara ganha bem, porque aquele cara tem uma vida legal. Mas e aí, o que faz um procurador da República? Será que é legal o que ele está fazendo? Será que eu me identifico se é com aquilo ali ou não? Entendeu? Então, assim, puxando isso que a Camila falou, o que seria muito importante seria as pessoas, quando estão pensando em carreira, definir o que elas estão querendo, onde elas estão querendo chegar. Entendeu? Definir de fato um propósito, e aquilo ali se torna muito mais leve, muito mais fácil você definir as escolhas que você vai fazer ao longo dessa tua carreira, desse teu projeto em si, e aberto, humilde, para dizer, cara, cheguei aqui, não era onde eu estava querendo, deixa eu voltar, deixa eu parar, reflete. O Felipe trouxe muito isso, reflexão aqui, né? Bacana também essa questão das pessoas entenderem e olharem isso como não é uma fragilidade, isso não é mais ou menos por isso, pelo contrário. A famosa ajuste de rota, né? E quem tem a humildade e a coragem de fazer isso, cara, vai atingir outros níveis, entendeu? Ninguém nasce sabendo. E meter a cara, fazer, assumir protagonismo é que vai fazer com que a pessoa chegue onde ela quiser, seja numa carreira jurídica, seja num outro tipo de carreira. Por isso que eu achei importante o que a Camila falou, porque eu acho até que extrapola o direito em si, entendeu? E talvez fosse importante destacar. Né? A mentalidade. O que o Thiago falou, essa questão de propósito realmente é muito importante. E acho que a reflexão também é importante, como a gente está falando, porque muitas vezes não ter um propósito naquele momento não significa que você nunca vai ter um propósito. Na verdade, eu acho que a gente é inserido muito jovem na faculdade. Total. Então, você está acostumado a seguir todo aquele roteiro pré-estabelecido pelo seu colégio e até no seu convênio, que você está preparado para fazer um vestibular, que vai cair as matérias X, Y, Tem que escolher a matéria, escolher a área, escolher... Na verdade, você nem escolhe, né? Hoje em dia você não escolhe. Então, assim,
eu lembro que no meu vestibular, eu escolhi Direito, Jornalismo, Psicologia, Fisioterapia e Educação Física. E meu Deus, eu não sei o que eu faço. Então, assim, escolhi Direito. Vou fazer? Exato. E aí eu me vi naquela mesma questão que a gente acabou de falar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, na verdade, isso não tá errado, de certa forma. Tá errado permanecer assim para sempre, sem escolher um objetivo e sem saber para onde vai. Isso, no longo prazo, é realmente preocupante. Mas saber que no curto prazo isso é aceitável, porque a confusão, essa indecisão e essa confusão faz parte da vida, é muito importante, porque às vezes a gente não sabe realmente para onde vai. A gente precisa desse tempo de reflexão para decidir o que fazer. Experimentar, né, também. Exato. O Yuri foi pontual agora, porque eu acho que o que me fez escolher estar onde eu estou agora é experimentar. E é experimentar sempre aberto, de peito aberto e também dando a cara a tapa, pronto para apanhar sempre, porque, assim, nada te impede de experimentar, nada te impede de mudar e nada te impede de dizer assim, nossa, agora sim eu descobri o que eu gosto. Então, eu acho que isso também é válido de colocar aqui e é muito importante. Show, Legal. show, bacana. E agora a doutora Sasha que é da área trabalhista do escritório. Chacha Ximenes. Sasha Ximenes Filgueira. E assim, o trabalhista no escritório, assim, vamos contextualizar, né? Assim, a gente tem aquele coisa com o trabalho. Assim, claro que é uma área importante, o escritório depende. Ou seja, a gente sentir um preconceito antes mesmo de começar, né? Tem aquela coisa. Tudo bem. Então, a bem da verdade é que nenhum de nós três sócios, temos a afinidade com a matéria. Mas eu lido diretamente com o Thiago. Agora é o seguinte, a gente assim, no início do escritório, a gente atua em causas muito bacanas na área trabalhista, assim, e demandas trabalhistas muito importantes, inclusive, para clientes nossos que, inclusive, geraram outros clientes. Então, é uma questão mesmo de atuar, do direito material, de não afinidade. Essa palavra foi muito bem colocada pelo Gustavo, de não afinidade com o direito trabalhista. E a Sasha veio para ajudar a gente bastante nisso, né? A gente tem algumas demandas que são bem complicadas, né? De clientes que são bem delicadas, situações bem delicadas de clientes nessa área. E, assim, o pensar no direito trabalhista, ele é diferente, eu vejo. Sim. Assim, o encarar o direito sob a ótica do direito trabalhista é diferente. A tua experiência sempre foi em direito trabalhista? Sempre. Sempre foi. Adora direito trabalhista. 9 anos que eu atuo nessa área. Como é que foi que isso começou? Começou, inclusive, com uma pessoa que aqui está. Né, doutor Eduardo? O Dudu. Foi lá nos primórdios da faculdade, no Cavalcante Pereira, um escritório que nós trabalhamos. E o primeiro estágio, eu nunca tive contato com a área pública. Diferente deles. Acho que são advogados, né? Estágio em jornal público. Nunca tive contato com a área pública. Eu sempre soube o que eu queria. Isso é advocacia. Sempre soube que eu queria advogar. E a mosca da advocacia, como diz a doutora Maísa, ela já vislumbrou no meu ouvido lá no primeiro semestre da faculdade de Direito. Não, mano. Ixi, espíritos. Não. Então, assim, ao contrário do que todo mundo sente dentro da advocacia, eu nunca gostei de criminal. Nunca. Show. Absolutamente nunca. Ela acabou de falar que ela preconceito, ela já tá. Mas aí vocês têm preconceito com a minha área, por que eu não posso ter com a de vocês? Direitos iguais, né? Até de ter preconceito. Até de ter preconceito, o quê? Enfim. Então eu nunca curti a área criminal. Faculdade, no teu caso do trabalho, desde faculdade já? Desde a faculdade. Eu fui monitora do Jaciel Papaléu e quem é da advocacia trabalhista conhece esta criatura. Porque ele é famoso por rasgar as becas dos nossos queridos bacharéis em direitos. Exatamente. Então, geralmente, direito do trabalho é uma das últimas matérias que são dadas na faculdade. E ele, junto com a Emília Farinha, são
2 rasgabecas Não fale das isso da faculdades. professora, Ela é uma querida, Ela foi minha orientadora. Eu professora. amo ela com todo o meu coração. Inclusive, tirei 10. Obrigada, professora, se você estiver me escutando. Então, enfim, sempre enveredei por essa área. Estagiei lá nos primórdios, junto com o Eduardo, né? E, inclusive, não entendo por que ele não advogou na área trabalhista, mas enfim. E nunca saí. Nunca saí. Entrei no escritório e depois abri meu próprio escritório. E, enfim, por falta de experiência mesmo, depois eu acabei sendo contratado por um grande grupo econômico em Belém, que o empresário que tinha 4 empresas do mesmo grupo, e assumi o jurídico desta empresa e passei 6 anos trabalhando para ele. Né? Demandas trabalhistas majoritariamente? Contencioso trabalhista, não tem outro nome. E, enfim, eu tinha meses que eu tinha 80 audiências no mês. Então, não tem outro nome, contencioso trabalhista. Certo. Mas é aquilo, né? Aquilo que, eu não sei quem foi que falou, mas enfim, já sou a última, todo mundo já falou. Mas é aquela demanda repetitiva, maçante, mas era sempre aquilo, né? Muito volume, muito trabalho. Muito volume, muito trabalho, muitas audiências, mas sempre aquela mesma história, vamos dizer assim. E também foi um dos motivos que me levou a falar, opa, por aqui eu já sei por onde eu vou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dizer. Vamos mudar um pouco para ver se a gente consegue trilhar novos horizontes. Assim como a doutora Camila, eu me senti na obrigação de procurar novas coisas. Novas experiências, porque aquilo não ia mudar, era sempre ali. Eu entrei na empresa sendo auxiliar jurídica, né? Quando eu entrei, tinha um escritório que era terceirizado, que respondia pela empresa, e eu era interna, mas eu estava ali como figurante, entendeu? Eu auxiliava, mandava documentação, dizia o que estava acontecendo, mas no fim, quem era o responsável pela demanda era o escritório. O escritório terceirizado. É bacana essa tua experiência, assim, de jurídico interno. Jurídico interno, exatamente. Jurídico interno numa empresa que contratava. Então, assim, acaba que quem é jurídico interno acaba tendo uma relação, não sei se eu tô falando, se era o teu caso específico, mas acaba tendo uma relação também de gestão dessa relação. Sim. Deste contrato, de passar o feedback para dentro do grupo, para dentro da empresa, sobre a atuação daquele escritório. Sim. Então acaba sendo a porta de entrada do escritório terceirizado na relação com a empresa. Sim, e muito por causa dessa relação de ser de gestão que o escritório acabou sendo, né, dispensado. Por quê? Porque eu, como pessoa que estava entendendo do que ele estava fazendo, comecei a identificar muitas coisas que eu acho que, assim, a advocacia trabalhista... a advocacia trabalhista, ela, depois da reforma trabalhista, em 2017, ela passou a ser muito mais preventiva do que contenciosa. Certo. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tinha que mudar essa mentalidade dentro da empresa. Porque, tipo assim, uma empresa que tinha 4 mil funcionários, em 4 empresas, ela tem, por obrigatoriedade, prevenir a demanda. Porque ela é iminente, assim, nesse volume de funcionários. Exatamente. E assim, o que eu via na postura do escritório era exatamente o contrário. Eu esperava o problema acontecer. Forçar o litígio. Exatamente. Para que ele tivesse demanda, para ele continuar se exercendo a função da forma que ele estava exercendo. E eu não via dessa forma. Assim, a reforma, ela veio justamente para isso, para abrir os olhos do empregador, para dizer, olha, você tem outro tipo de advocacia trabalhista a partir de agora. Então, você tem todas as armas, está aqui, a reforma fez isso. Então, haja de forma preventiva e não de forma contenciosa. Então, eu passei a empregar isso dentro da empresa. E quando eu passei a empregar isso dentro da empresa, o dono da empresa, que nada entende de advocacia... Claro, entende o negócio dele. Começou a ver resultados e falou assim, bom... Eu acho que eu não preciso desse escritório agora para fazer isso. Vou lhe nomear como gestora do jurídico. E assim eu passei em 2019 a ser gestora do jurídico. Só que assim,
logo no início da advocacia preventiva, muitas coisas funcionavam. Depois, como o bom jeitinho brasileiro, que todos, não só os advogados, como todos os brasileiros têm, começaram a transformar a advocacia e enfim, ter armas para burlar aquilo ali. Então foram surgindo novas demandas, exato. Novas demandas que outrora não existiam, entendeu? E aí eu passei a ter mais demandas contenciosas e necessitar Ou seja, um movimento de retorno. Exatamente. E a necessitar de ajuda física para isso. Um braço. E aí foi contratado. Aí o jurídico, que era de uma, passou a ser de 3 pessoas, né? Um outro advogado foi contratado para me ajudar e um estagiário foi contratado para me ajudar. Então, enfim, acordos, o 897 da CLT possibilitou que isso acontecesse, né? 897A. Então, a gente pode fazer acordos infinitos dentro da Justiça do Trabalho, desde que exista 2 advogados, um daqui e outro de lá. Ah, não é né? só isso que a Justiça do Trabalho faz, não? Não, não é só isso. Tô muito por fora Inclusive, preconceito. dentro do CJP, pouco se vê isso, né? Então, isso que me chamou a atenção. Já voltando para esse lado, dentro do CJP eu não vejo demandas assim repetitivas, né? Eu vejo muita execução trabalhista, é o que eu vejo, coisa que eu não via lá, entendeu? Porque, enfim, a área dos clientes do CJP é outra área diferente dos clientes da empresa que eu trabalhava. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção e uma coisa que falou, opa, você já tá... nova. Você já tá confortável aqui. Então, vamos olhar para esse outro lado. E eu sempre me interessei muito pela parte da execução trabalhista, sempre estudei muito a parte da execução trabalhista. E dentro do CJP, eu acho que é o que mais me suga, entre aspas, é execução trabalhista. Então, eu olhei desde a entrevista, quando não foi a doutora Maísa, nem o doutor Gustavo, e nem o doutor Yuri. Eu acho que eu tava viajando. Foi o doutor Tiago. Foi só o Tiago, né? Foi só eu, a Maísa ia participar, mas tu tivesse uma demanda. Foi só eu e o Tiago. E aí... Então a pergunta não foi feita. Pergunta não foi feita. Ainda bem, porque eu não saberia o que eu iria responder. Mas enfim. Foi bem Falando legal, assim, nisso, quem é a Sasha? Não, por favor, não. Mas assim, de novo, as experiências diferentes. Assim, tem o quanto é importante você, assim, por parar no escritório, de novo, naquela obsessão pelo êxito. Ali o êxito não era ter demanda, ter litígio e ter vitórias, ter êxito judicial. Sim. Mas a demanda naquele momento de transformação é você manter o cliente. O êxito é você prestar um serviço de outra forma a partir de uma mudança que foi legislativa e que você precisava ajustar o teu negócio. E a gente precisa ajustar o negócio o tempo inteiro. A demanda você estava do lado de lá, mas não o mesmo lado de lá do Eduardo. Você estava do lado de quem é do empregador. A porta de entrada da empresa a qual terceirizava clientes. Pouco advoguei para empregado, né? Quase 95% para empregador. Exato, mas assim, o escritório da advocacia, os escritórios estão buscando essas empresas. Você estava no momento na porta de entrada para aquele cliente, ou seja, os escritórios entrariam por essa porta. E o quanto enfim, é importante você perceber a exigência do teu cliente, porque imagino que naquele momento você deve ter dado vários sinais daquilo que era exigido a partir daquela mudança. Então, o quanto é importante a gente estar treinado naquela obsessão pelo êxito, entra tudo. O êxito, no caso, era a manutenção daquele cliente, prestando outro serviço, vendo uma nova forma de prestar o serviço, empreendendo na tua relação com o cliente que você já tem. Não se perde. Assim, acho que o Gustavo fala sempre, a cenourinha na frente, a cenourinha atrás. É isso que move, assim, a gente ao empreender na carreira da advocacia, seja dentro, seja fora, seja numa carreira própria, seja dentro de um escritório, seja nós como um time. Eu acho que esse bate-papo foi bacana por isso, foi importante por isso, da gente reforçar esse alinhamento, ouvir as histórias de cada um de vocês. São histórias todas diferentes,
e com experiências diferentes, com insights diferentes para quem está ouvindo. Acho que isso é o mais bacana aqui desse papo. Concordam? Não? Não, Sim. sem dúvida, E- ficou e- bem legal. Pra quem duvidou que não ia sair um episódio bacana, no início de tipo assim, vamos ver se vai pro ar ou não. Ficou um puta ficou, não, eu acho que episódio. ficou, Pi episódio. cara, tem muito insight assim de experiência diferente. Assim, né? o diferencial também que me chamou a atenção quando o Thiago me entrevistou foi justamente o fato de eu estar sozinha na empresa. E aqui não. O time. Eu tenho um time, entendeu? Eu não sou a única advogada responsável por tudo. Eu tenho a oportunidade de pensar numa tese, dialogar e debater com outras pessoas que pensam igual a mim. E que mesmo que não pensem igual a mim, possam me fazer pensar diferente, entendeu? Então é justamente essa cutucada, vamos dizer assim, que eu precisava e que eu nunca tive lá, porque lá eu chegava pro dono da empresa e falava assim, olha, a legislação fala isso, 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 e o senhor tem que fazer isso, isso, isso. Ele dizia, tudo bem, ok. Aqui não. Aqui eu falo, olha, Thiago, eu acho isso, isso, isso. Mas ele fala, mas por que tu não acha que por esse caminho aqui não pode ser melhor? Entendeu? Essa troca é muito bacana. Essa troca eu nunca Thiago, tive. Thiago, inclusive. Essa troca eu nunca tive. Inclusive, recentemente, num processo, ele me fez pensar no mandado de segurança dentro da Justiça do Trabalho, que é uma coisa dificílima, Raro. né, doutora Maísa? Inclusive, ela achava que a gente teria um fiscal da lei em todas as audiências. Isso não existe na Justiça do Trabalho. Enfim, então... Direito de resposta. Enfim, isso são coisas Mas, assim, que na Justiça do Trabalho é muito difícil de acontecer um mandado de segurança. Não é comum. Discutir o cabimento. A gente fez isso no eleitoral. Em 2018 fomos até o TSE, inclusive, discutir Sim. uma questão de mandado de segurança que, assim, a gente foi tomando pau de baixo a cima. Sim. Mas assim, cara, é a questão de você buscar uma alternativa. Acho que às vezes vai dar certo. Quando a gente tem um time para dialogar, a chance de dar certo é muito maior. Sim. Mas às vezes não. Assim, às vezes por própria imaturidade judiciária naquele momento. E muitas teses que depois na frente venham a ter guarida, né? A ser aceitas, acatadas no sistema. Eu acho que eu vejo esse benefício também de ter um time, da gente trocar. E o nosso perfil no escritório também é favorável a isso. A gente Sempre falamos muito, e a ideia do podcast é esse, né? cutucar. A gente sempre debateu muito dentro do escritório, refletiu, todo mundo se metendo na área alheia. E aí, por que a gente não grava isso? Por que a gente não discute isso? E tá acontecendo. Exatamente. Acho que foi muito, muito bacana a experiência aqui da gente fazer com 6, 7 pessoas. Dá pra fazer. Dá pra fazer. O Gabriel achou que a Elissa achou que não ia dar, o Gabriel disse, não, deixa comigo que a gente dá um jeito. A Elissa, o Gabriel, deixa comigo que a gente dá um jeito. Deu certo, eu acho que ficou legal. Acho que ficou bem legal, assim, são vários assuntos, assim, em um só. Eu acho que essa aqui deu pra diversificar bastante os temas, as experiências e os insights. Pessoal, obrigado por todos terem aceito vir aqui para falar, para conversar com a gente aqui no podcast, nesse episódio. Voltamos com o próximo episódio. Não temos ainda o próximo episódio. Não temos o próximo episódio. Tá pensando aqui, não temos ainda o próximo episódio, mas obrigado por todos terem aceito, conversado, falarem aí um pouco da experiência de vocês. E é isso, quem estiver ouvindo, pessoal, curta, comenta, compartilha, manda mensagem, indica para outros advogados, outras pessoas que possam interessar o assunto, sugiram, né, temas, convidados para a gente discutir aqui no nosso podcast, para a gente levar adiante aí esse projeto, né, Gustavo? Isso. E, enfim, sempre com o E se inscreva no canal, mais importante, ajude a gente, compartilhe os cortes nas redes sociais, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis, porque o objetivo é compartilhar. É isso, exatamente. É isso, até o próximo. Até o próximo, valeu, Eu vou dizer pessoal. boa noite? Boa noite não, né? Valeu. Até logo. Valeu, tchau, tchau.